Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos estar dando continuidade aí no livro de Jó. Estamos aí para findar a primeira semana desse projeto. Serão 52 semanas, 52 semanas, o projeto da leitura da Bíblia Sagrada, de uma forma cronológica. Está sendo diferente, está sendo uma novidade essa experiência, ter essa experiência. Eu já li a Bíblia de Gênesis Apocalipse de sua forma tradicional, né? Mais de 9 vezes de Gênesis Apocalipse, mas dessa forma cronológica é a primeira vez e está sendo uma novidade. E hoje nós estamos lendo o livro de Jó. Estamos aí no quinto dia, né? Hoje é o sexto dia, inclusive hoje é o sexto dia de leitura. E nós estamos no livro de Jó, né? Estamos no livro de Jó. E vamos estar dando continuidade na resposta que Elifas fez a primeira nessa discussão, nessa conversa com Jó. Os amigos foi para consolar Jó e viu o estado deplorável que Jó estava passando. E no capítulo 4, Elifas ele vai responder Jó. Jó ele vai falar, ele vai expor, vai expressar, né, o seu sentimento, aquilo que a sua alma estava sentindo naquele momento, e Elifas vai responder. Mas antes de nós ler o capítulo 5, serão 3 capítulos hoje, capítulos 5, 6 e 7. E antes de nós ler, eu peço para você se inscreve no meu canal, compartilha e também toca o sininho aí das notificações. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por este momento. Peço a ti, Senhor, que cada um, Senhor, cada vida venha ser alcançada de uma forma especial e a mente dos teus filhos venha receber o renovo, venha receber a transformação. Sim, meu Pai, porque a transformação começa já no nosso modo de pensar, para que nós venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pedimos a Ti o Teu toque. Pedimos a Ti, Senhor, o Teu toque. Toque, Senhor, do alto na nossa cabeça até a planta dos pés, Senhor. Venha nos revestir, venha nos proteger. Blinda a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá? Jó capítulo 5. Jó capítulo 5 e o verso 1. Grite por socorro, mas alguém responderá? Então Elifas está ali fazendo uma pergunta para Jó. Grite, Jó, grite por socorro. Alguém vai te responder? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato. Por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Olha só como é poderoso a inveja e o ressentimento. A inveja mata o tolo. Por que mata o tolo? Porque o tolo vive dela, né? Vive de invejar, de querer crescer os olhos nas coisas que não lhe pertencem. E muitas das vezes você cresce, você possui e pessoas ao seu redor quer ver, só pensa o seu mal, só deseja o seu mal. Então, o invejoso, a inveja mata o tolo, porque da mesma forma que você inveja alguém, alguém vai invejar você. É a lei da semeadura. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Olha só a insinuação que Elifas estava dando a entender para Jó, que Jó era um insensato. Porque toda essa desgraça que veio na vida de Jó veio de uma forma repentina. E aqui já nessa palavra,
que Elifas está liberando, ele já está deixando bem claro que Jó é um insensato. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Quer dizer, o que Elifas está falando para Jó? Você é um insensato, cara. Você alcançou o sucesso, mas a desgraça veio de uma forma repentina na sua vida. Quer dizer, era para Elifas vir consolar Jó. E agora Elifas está acusando Jó de ser um homem insensato. Versículo 4. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança. São oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegida por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições. É certo, as aflições é certo em nossas vidas. Jesus Cristo, ele deixa muito bem claro que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Por isso que ele pede para nós confiar nele, descansar o nosso coração nele, acreditar, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, certo como as faíscas do fogo voam para o alto, assim o ser humano nasce para enfrentar aflições. Se eu fosse você, olha só que Elifas vai falar para Jó. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Tudo que Jó precisava naquele momento era perseverar, e Jó não poderia desistir. Mesmo Jó não sabendo que aquela provação que veio sobre ele foi uma permissão de Deus para um propósito específico, que lá na frente eu vou revelar para vocês, o propósito específico, por que Deus autorizou, por que Deus autorizou deixou, o inimigo, permitiu o inimigo tocar em Jó. Teve um propósito específico, e eu vou revelar para vocês mais para frente. É interessante isso, que Deus colocou no meu coração, revelou no meu coração, mas lá para frente eu vou revelar para vocês. Mas o versículo 8 é interessante, porque ele vai querer se colocar no lugar de Jó, mas é impossível você querer se pôr na situação de Jó, é impossível. Só Jó mesmo para entender, saber o processo que ele estava passando. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria a minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender. E realmente isso é verdade, irmãos. A obra de Deus em nossas vidas é grandiosa. O que Deus faz na nossa vida é extraordinário, porque Deus ele cuida de detalhes. Para Deus me abençoar, para Deus te abençoar, ele toca em várias vidas. Várias pessoas são tocadas. Várias pessoas precisam receber o toque de Deus. A vida de várias pessoas precisam ser movimentadas para Deus te abençoar. Então, por isso que eu falo, muitas das vezes eu falo em minhas pregações que a bênção de Deus não tem nada a ver comigo. A bênção de Deus é para promover bênçãos em várias vidas. Várias pessoas são abençoadas. Deus precisa tocar na vida de várias pessoas para mover a minha. Para mover a sua.
Não, então a bênção que você recebe não tem a ver só com você. Você não pode ser uma pessoa egoísta, só pensar em si. Quando você é abençoado, não tem a ver com você, tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o reino de Deus. E pessoas que estão ao seu redor vão ser abençoadas também, porque Deus precisa mexer com várias pessoas. Deus precisa mexer com o governo. Deus precisa mexer com autoridades. Deus precisa mexer com familiares. Deus precisa mexer com pessoas que você nem conhece. Muitas das vezes você nem conhece, você nem tem contato, mas Deus precisa mexer com a vida dessa pessoa para te abençoar. Deus precisa transferir pessoas de lugar. Deus precisa abrir portas para pessoas, fechar para outras, para você ser abençoado. É assim que Deus trabalha, é dessa forma que Deus trabalha. Não tem individualismo no reino de Deus. O reino de Deus não é individual, o reino de Deus é coletivo. E tudo aquilo que Deus faz é para promover o coletivo, é para o crescimento do coletivo. Façamos nós, plural, o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus, ele é um Deus de comunidade, um Deus de plural, um Deus de várias pessoas. Não é o que ele vai fazer na minha vida não tem a ver só comigo. Tem a ver com a vida de várias pessoas. Várias pessoas vão ser tocadas, como ele fez na vida de Jó. Jó, ele era um homem influenciador de uma cidade. Ele era um homem que tinha uma influência e ajudava muito. Jó ajudava muito. E quanto mais ajudava, mais ele era rico. Quanto mais ajudava, mais ele é rico. A multiplicação vem no partir do pão. Quando Jesus parte o pão, multiplica para uma multidão. Multiplica para uma multidão no partir do pão. Amém? Versículo 10. Dá chuva à terra e água aos campos. Exalta os humildes e protege os que sofrem. Olha só que interessante. Ele está deixando bem claro que Deus ele exalta os humildes. E é verdade. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. E protege os que sofrem. Quer dizer, Deus, ele não vai te impedir de sofrer. Não, porque ele deixou bem claro que vai ter aflição. Mas uma coisa é fato. Quem está passando por um momento difícil, quem está passando por um momento difícil, precisa entender que mesmo passando pela dificuldade, Deus ainda continua com você. Deus continua do seu lado. Deus te protege. Poderia acontecer o pior, mas Deus ele te guarda. Deus ele conhece a sua estrutura. Deus sabe da sua estrutura. Não vem nenhuma provação que nós não podemos suportar. Se vem a prova, é porque você foi ensinado, você foi preparado para passar por ela. E nós temos uma garantia. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedor. Se eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, é porque Ele acredita em mim. Ele acredita que eu sou capaz de aprender no momento que Ele está me ensinando e colocar em prática. Colocar em prática. Vamos lá. Frustra os planos. No versículo 12 fala, frustra os planos dos maliciosos para que as obras de suas mãos fracassem. Então, que Deus ele sonda corações, Deus ele sonda a mente do homem e deixa bem claro aqui que os planos dos maliciosos, aquelas pessoas que querem fazer o mal, enfeitando, o coração está maldoso, mas a feição, a fisionomia, ele quer mudar. Ele quer mudar, ele quer pôr uma máscara. O malicioso é isso, ele faz o bem, mas por detrás sempre está o mal. É o lobo se vestindo de cordeiro. A pessoa maldosa, pessoa má, tá desejando mal para você, mas ela se aproxima de você,
aparentando ser uma pessoa que quer você bem, uma pessoa que se preocupa com você, mas nas suas costas, dentro do coração, essa pessoa, ela é maldosa, é ruim, ela quer o teu mal. E a Bíblia fala isso, ó, que ele frustra os planos maliciosos. Quantos livramentos Deus tem dado para você? Pessoas que se diz teu amigo, tua amiga, que senta na tua mesa, maliciosas, que desejam o que você tem, que deseja o que você possui, que deseja o que você é. Às vezes nem é o que você tem, é a sua pessoa, a sua personalidade, o seu jeito de encarar a vida, o seu jeito incomoda. Mas Deus ele deixa algo bem claro em sua palavra, que ele frustra os planos dos maliciosos. Então não se preocupe. Viva a tua vida. Vai vivendo, vai caminhando, vai desfrutando daquilo que Deus coloca em tuas mãos. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes, da humilhação. Ele salva, ele resgata. Ele resgata no momento que o pobre está sendo ali humilhado por alguém que é superior a ele. Deus vai lá e salva e resgata. Resgata aquele homem, aquela mulher em situação de miséria, de pobreza. E Deus, quando ele tira alguém lá de baixo, ele coloca em lugares altos, lugar de honra. Foi assim que ele fez com José. E nós vamos descobrir isso mais para frente, essa obra maravilhosa de Deus na vida do homem. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Toda injustiça, ele livra, ele dá livramento, ele envia salvação, ele envia o socorro. Deus envia a provisão no momento certo, Deus envia o socorro no momento certo. No momento de aperto, Deus envia o socorro. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige. Olha isso. Como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso. O que Elifas está dando a entender para Jó? Jó, Deus está te disciplinando. Jó, Deus está te ensinando. Jó, Deus está te corrigindo. Mas só recebe correção aquele que erra. Aquele que erra, aquele que comete pecado, aquele que comete um pecado, aquele que comete um erro, esse sim é digno de uma correção. Agora, uma pessoa que era íntegra, um homem que era íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que sacrificava pelos possíveis pecados dos seus filhos todos os dias, todas as manhãs, era um sacrifício. Era um homem de autoridade, um sacerdote que zelava pela educação dos seus filhos, zelava para que os seus filhos temessem a Deus, dava bom testemunho. Então, essa palavra liberada para Jó sempre tem algo por detrás, uma intenção. Sempre tem uma intenção. Por isso que Deus, ele examina as intenções do nosso coração. Não é muito do que a gente fala. Não é muito do que a gente fala. Não é muito do que as pessoas falam. Deus esquadrinha a intenção do coração, porque aqui ele está falando, deixando bem claro para Jó. São felizes os que Deus corrige. Então quer dizer, Jó, Deus está te corrigindo. Não despreze, Jó, portanto, a disciplina do Deus Todo-Poderoso. Não despreze. Esse momento que você está passando de dificuldade e aperto, Deus está te corrigindo. Só que Jó não tinha cometido erro algum. Jó serviu de referência, de exemplo para Deus. Não tinha. Então aqui, por detrás, nas intenções, Elifas estava deixando bem claro para Jó. Você desobedeceu, você pecou, você errou, por isso que você está recebendo essa disciplina. Então não endureça teu coração, Jó, para a correção de Deus. Pois ele fere
mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Realmente, Deus faz isso na vida de um ser humano que é arrogante, que é presunçoso, que é orgulhoso. Realmente ele faz isso. Ele fere sim, mas ele também promove a cura. Ele fere, mas ele cura. Por que que ele fere? Para a pessoa entender que ela não é nada sem Deus. Para as pessoas entenderem que elas são dependentes de Deus. O ar que respira, a saúde que tem, vem de Deus. Não é certo, não é uma certeza que nós temos se eu vou dormir e vou acordar. Não é uma certeza que o ser humano tem. Qual que é a certeza que o ser humano tem que ele vai dormir e vai acordar? Nenhuma. Todas as noites nós dormimos acreditando, sim, por isso que nós colocamos o despertador, o relógio lá para tocar, para despertar, porque nós temos fé para isso. Nós acreditamos que nós vamos acordar em tal horário, mas não é uma certeza. Nós não podemos bater no peito e ter essa certeza que nós vamos acordar. Não, não. Ninguém tem essa certeza que vai dormir e vai levantar no dia seguinte. Por isso que nós somos dependentes de Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Ele os livra. Ele, olha só no versículo 19. Ele o livrará de 6 desgraças, e até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome, e do poder da espada no tempo de guerra. Quer dizer, Deus te livra da morte no tempo de fome. Quer dizer, você não vai morrer de fome. Você não vai morrer de fome. E livra do poder da espada no tempo de guerra. O que Deus fala para nós? Que nós só partiremos dessa terra quando nós cumprimos um propósito. O propósito de Deus. Quando nós cumprimos o propósito de Deus. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome. O que Elifas está falando para Jó? Você precisa sorrir, Jó. Essa desgraça veio, essa destruição veio na tua vida e você precisa rir. Cadê o sorriso no teu rosto? Cadê o sorriso no teu rosto, Jó? E animais selvagens não o assustarão. Tá assustado por quê, Jó? Tá com medo por quê, Jó? Cadê a sua segurança em Deus, Jó? Era isso que Elifas estava passando para Jó, essa informação para ele. Fará um pacto com as pedras do campo e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro. Ao contar seus bens, de nada achará falta. Terá muitos filhos, tanto descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique-o à sua vida. Glória a Deus. Essa foi a resposta de Elifas para Jó. E aí no capítulo 6, Jó vai responder esse argumento de Elifas. Porque na visão de Elifas, o que deixa bem claro aqui nessa resposta de Elifas é que Jó estava sendo disciplinado por Deus. Deus estava disciplinando Jó. Deus tinha razão em disciplinar ele, porque ele cometeu erro. Ele cometeu um pecado. Quantas vezes você está passando por dificuldade e as pessoas acham que você cometeu um erro, cometeu um pecado? Você fica doente, fala, ela cometeu pecado. Ela está em pecado, por isso que ela está passando essa luta. Ele pecou, ele errou, ele falhou. Nem sempre. O mal vem, tanto para o justo quanto para o ímpio. O mal vem, faz parte da vida. Faz parte da vida. O homem não é blindado do mal. O mal vem para todos. O homem é blindado dos ataques espirituais.
os ataques espirituais, o homem é blindado. Por isso que Deus nos oferece as armaduras. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, vai falar isso, sobre as armaduras de Deus, que a nossa luta é contra principado, potestade, não é contra pessoas, é contra o mal que as influencia. Essa é a nossa luta, essa é a nossa guerra. E essa guerra se vence orando, liberando palavras de ordem, repreendendo a ação do inimigo no mundo espiritual. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é desligado da terra é desligado do céu. E a igreja de Jesus Cristo trabalha nas regiões celestiais, no mundo espiritual. A guerra da igreja é no mundo espiritual. A minha guerra e a tua guerra é no mundo espiritual. É orando que nós vencemos. Por isso que a armadura que Deus nos oferece é espiritual. Era essa armadura que Davi vestiu no dia que enfrentou Golias. O rei Saul foi colocar essa armadura, a armadura que ele usava para a guerra, em Davi, e Davi se sentiu desconfortável usando a armadura de Saul, a espada de Saul. Não, Saul, eu não sirvo para isso não. Essa armadura aqui não serve para mim não. Então essa armadura é para você. Eu vou lutar com esse gigante do que eu sou, da forma que eu sou. Eu sou um pastor de ovelha e foi assim que eu fui treinado contra urso, contra leão. E se Deus me deu a vitória contra urso, contra leão, não vai ser diferente agora com esse incircunciso filisteu. Não é a armadura física que vai nos garantir uma proteção, é a armadura espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. No capítulo 6. Então Jó falou novamente: se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesariam mais que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo. Quer dizer, Jó estava justificando a sua resposta e acreditava que a sua resposta foi no impulso, na alma. Quantas respostas nós damos para pessoas, para situações no impulso? Pela agonia que estamos passando, pela perseguição que estamos enfrentando, pelas dificuldades emocionais que estamos passando. E aí, nós no impulso damos resposta. E o homem é provado pela palavra que sai da sua boca. O homem e a mulher é provado pela palavra que sai da sua boca. E aí a nossa alma se agita, se agonia, entristece, desespera, e aí nós no impulso damos respostas. Por isso que nós precisamos pensar 2, 3, 10, o quanto for necessário para tomarmos decisões e abrir a nossa boca. Abrir a nossa boca. Nós devemos tomar muito cuidado no abrir da nossa boca, nas palavras que saem, porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Por que muitos casais descobrem o desejo um do outro, o sentimento um do outro, os projetos um do outro, o querer um do outro, em sempre momento de discussão? É em sempre momento de discussão, de briga, que você descobre que o marido não está contente com o que a mulher está fazendo em casa, ou a mulher não está contente com o que o marido está fazendo. Porque sempre em briga, sempre em discussão, você vai descobrir a verdade, você vai descobrir um desejo, uma vontade de uma pessoa, por causa da ira. E juntamente com a ira, aí a pessoa... A ira é terrível porque te passa uma coragem. Quando você está irado, você fica corajoso. E aí a boca fala que o coração está cheio. No momento de ira, de discórdia, você vai falar o que realmente está no teu coração. Você não pensa para falar. Você não pensa. E aí está o perigo.
Por isso que o nosso coração precisa estar cheio da presença de Deus. Por isso que nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor e deixar Ele entrar e colocar a paz que excede todo entendimento em nosso coração. Ele precisa fazer morada em nós, porque a partir do momento que Deus faz morada em meu coração, as minhas atitudes, as minhas palavras são banhadas, são encharcadas de amor, de misericórdia, de esperança, de paz. No versículo 4, pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas. Era o que Jó acreditava. E minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrar capim? Os jumentos selvagens não zurram ao encontrar capim? Os bois não mugem quando não tem alimento? As pessoas não se queixam quando falta sal na comida? Alguém gosta da clara de ovo que não tem sabor? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo só de pensar em comê-la. A clara do ovo, sem sal, sem tempero, é horrível. Não tem gosto de nada. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho este consolo e a alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Olha o que Jó está falando. Mesmo com essas dificuldades que eu estou passando, eu não nego de falar de Deus. Eu não nego de falar que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Eu não nego a sua palavra. Por quê? A palavra de Deus estava dentro do coração de Jó. Estava dentro do coração. Por isso que as leis de Deus precisam estar dentro do nosso coração. Porque em momentos de aperto, de dificuldade, o que nos resta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa e eficaz. O que vai te tirar dessa situação que você está vivendo hoje é a palavra de Deus. E se o seu coração estiver cheio, se você estiver cheio da palavra de Deus, você pode ter certeza que no abrir da tua boca, liberando uma palavra de Deus, uma palavra de fé, isso vai passar. Essa situação vai passar. Tudo vai voltar no seu devido lugar. E, da verdade, uma vez que nós pedimos para Deus entrar na nossa vida, Ele vai mudar as coisas do lugar. Ele vai tirar tudo que tiver de uma ordem, de um jeito desorganizado, de uma ordem que não provém de Deus, Ele vai tirar do lugar, vai desorganizar. Ele vai limpar, Ele vai mudar algumas coisas de lugar. Então, pensando bem, as coisas não vão voltar para o mesmo lugar. As coisas não vão voltar para o mesmo lugar. Tudo vai ser diferente. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Então não espere que as coisas vão voltar para o lugar, porque não vai. Deus está forjando teu caráter, Deus está provando a tua fé para você mudar, para você subir mais um degrau, para fluir, o fluir de Deus. As águas se movimentam, no fluir de Deus as águas se movimentam, num rio, como um rio. E o rio não é água parada. Água parada é uma represa, mas o rio de Deus não. Quando você flui no rio de Deus, as coisas constantemente vai mudando, vai tomando outra forma, outro rumo. E não tem problema a mudança. Não tem problema você mudar. É como lidar com a mudança. E o ser humano, ele foi doutrinado a ter estabilidade. Ele foi doutrinado a criar uma estabilidade, mas não existe estabilidade. Tudo é passageiro, tudo é temporal.
Hoje você tem, amanhã você não pode ter. Hoje uma empresa que arrecada milhões com essa mudança de tecnologia pode amanhã quebrar. Pode quebrar. Quantas empresas quebraram com a pandemia? E quantas empresas cresceram, foram criadas, enriqueceram em meio à pandemia? Então não existe essa estabilidade que de alguma forma nós aprendemos, nós fomos doutrinados, não existe. Não existe estabilidade. O que existe é uma dependência de Deus. E quando você é dependente de Deus, meu irmão, quando você é dependente de Deus, as coisas aqui externas não muda nada do interno, daquilo que você tem dentro do teu coração. As suas convicções, a sua fé não muda. A sua vida espiritual não é afetada pelo externo. Nós podemos ser atribulados aqui fora, mas aqui dentro, jamais abalados. Posso até ser atribulado, mas jamais abalado, não se abala. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja Deus. Vamos lá. Os jumentos, já li o versículo 5, o 6, das pessoas que se queixam quando faltam sal. Ele vendo a dor dele, ele faz o pedido, né? Quem dera se Deus concedesse o desejo do meu coração, que eu fosse esmagado, que a morte viesse sobre mim, que eu morresse, que eu deixasse logo este plano, essa vida. Mas Jó não entendia o propósito que Deus tinha com tudo isso. Ao menos tenho este consolo e alegria, apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir. Não vejo motivo para viver. Perdeu filhos. A única coisa que Jó não perdeu foi a fé em Deus e o casamento dele. O casamento dele, mesmo com toda essa dificuldade que ele passou, o casamento dele saiu intacto. Saiu intacto. Mesmo a mulher dele, a princípio, não entendendo o porquê que ele estava adorando a Deus, mas o casamento ficou intacto, porque quem tem uma mulher sábia tem uma casa edificada. A casa é edificada na rocha. Quem tem uma mulher sábia, quem tem uma mulher é completo. O homem é completo com a mulher completa o homem e o homem completa a mulher. Foram feitos um para o outro, embora com as suas diferenças, mas o encaixe é perfeito, irmãos. O encaixe é perfeito. Vamos lá. Acaso tenho a força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não. Estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. E preciso ter compaixão de um amigo abatido. 14. É preciso ter compaixão de um amigo abatido. Mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Peraí, vocês vêm para me consolar e agora está me acusando de um mal que eu fiz? Eu não fiz mal algum. Eu não fiz mal algum. Vocês estão me acusando sem nenhum temor de Deus. Vocês estão usando o nome de Deus para me acusar. Vocês estão usando o nome de Deus para me acusar. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança. Como que eu vou confiar em vocês agora? Em vez de vocês me consolar, em vez de vocês interceder por mim, em vez de vocês orar por mim, pedir a Deus que
me restaura. Vocês estão me acusando. Como que eu vou confiar em vocês? E a nossa amizade? Então quer dizer que a nossa amizade era por aquilo que eu possuía? A nossa amizade não era pelo caráter? A nossa amizade não era firmado em Deus, firmado no amor, na confiança, na misericórdia? A nossa amizade então era uma aparência? Era porque eu tinha para oferecer para vocês, por isso que vocês estão me acusando agora? Como que eu vou confiar em vocês? Como um riacho intermitente que transborda sobre as margens, quando fica turvo por causa do gelo e a neve sobre ele se amontoa. Mas, chegado o tempo de seca, a água desaparece e o riacho some do calor. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber e morrem ali. As caravanas de Temá procuram essa água e os valentes de Sabá esperam encontrá-la, contam com ela, mas se decepcionam quando chegam, suas esperanças são frustradas. Da mesma forma, vocês não me vê, da mesma forma vocês não me ajudaram, viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhe pedi presentes? Supliquei que me dessem algo seu? Pedi que me livrassem de meus inimigos? Ou que me resgatassem de meus opressores? Ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Olha a convicção de que Jó tinha, que ele era um cara justo, íntegro e que ele não tinha cometido erro algum. Olha a convicção que esse homem tinha. Olha a convicção que esse homem tinha. Olha a convicção que esse homem tinha, gente. E ele está com o coração aberto. No 24 ele fala, ensinem que eu vou me calar. Mostre onde eu errei. Palavras honestas são dolorosas. Palavras honestas doem. São dolorosas. Palavras honestas são dolorosas. Mas de que servem suas críticas? Jó falando assim, né? Para Elifas. Se você tivesse razão no que você está falando, essas palavras iam causar dor, mas eu sei que depois iria ser curadas, ia causar dor, mas eu ia superar, eu ia crescer com elas. Mas por crítica, se você quiser me ensinar, eu vou ter o ouvido, eu vou te ouvir, mas crítica, no momento que eu estou passando, crítica não cabe, crítica não serve. Considerem suas palavras convincentes, enquanto ignoram meu clamor de desespero, seriam capazes de apostar, olha só, seriam capazes de apostar um órfão num jogo de azar? Sim, venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim, acaso eu mentiria para vocês? Olha isso. Não pressuponham que sou culpado, pois nada fiz de errado. A convicção que Jó tinha, que ele não cometeu erro algum, era extraordinária. Era extraordinária. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre bem e o mal? Vocês acham que eu não sei mais distinguir entre o bem e o mal? Vocês acham isso? Por isso que vocês estão insinuando que eu errei? Que eu falei? Que Deus está me castigando? Que Deus está me disciplinando? Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem suportado. Mas permaneça firme. Se você é inocente e as pessoas estão te acusando de algo que você não fez, permaneça firme.
Não vire as costas para o inimigo. Não vire as costas para o inimigo. Permaneça firme. Firme na sua convicção. Se foi Deus que te chamou, Ele te sustenta. Se foi Deus que te chamou, Ele é contigo. Não desanima. Firme. Seja uma pessoa resiliente. Suporte. Deus te honrará. Esse tempo vai passar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Deus é glorificado na vida de quem persevera. Deus é glorificado na vida de quem persevera, de quem dá continuidade. Dê continuidade. Não pare. Não desanime. Seja firme. Seja constante. Porque Deus certamente te honrará, te abençoará. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. E amanhã nós estaremos de volta para estar dando continuidade nesse projeto de 52 semanas. 52 semanas está sendo muito edificante. Está sendo muito edificante estar nesse projeto. E que Deus venha te abençoar. Não só eu. O meu desejo é que milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas venham ser abençoadas. Aonde essa mensagem chegar, aonde esse projeto chegar, alcançar, pessoas sejam alcançadas, sejam tocadas, sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas. A palavra de Deus tem o poder para transformar a vida do ser humano. E uma vez que nós abrimos o nosso coração para a leitura e para o aprendizado, estamos sujeitos às mudanças. Em nome de Jesus. Eu te agradeço e peço a você, compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal. Se inscreve aí no meu canal. @Pastor Rafael Ferreira. Ministério A Palavra de Deus, MAP de TV. E vamos alcançar essa marca de 50 inscritos aí. A hora que eu conseguir, a hora que o canal ter essa marca de 50 inscritos, o YouTube já vai me liberar para estar fazendo as lives ao vivo. Porque o ao vivo é melhor. O ao vivo é melhor. O ao vivo te proporciona uma liberdade a mais, né? E eu peço a tua ajuda, me ajude, compartilha, se inscreve aí no canal, aperta o sininho e seja abençoado com essa mensagem em nome de Jesus.